Beleza, então estamos lá com a nossa apostila. Aqui. Na aula passada, nós parei falando sobre planejamento, nós vimos o que se repete no texto argumentativo, já vimos modos de fazer esse planejamento, de testar se o seu roteiro ele foi bem elaborado. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Mostrei isso aqui para vocês, a tese e os argumentos. Aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês, eu trouxe com 4 argumentos. Acredito que na prova de vocês sejam 3, mas tudo pode mudar, né? Por exemplo, acho que no concurso da PMGO foram 5. Foram 5 tópicos que deveriam ser abordados e desenvolvidos, tá? Então, assim, eu já expliquei para vocês também a importância de você falar sobre cada um tópico daqueles que aparecem no comando, cada um desses tópicos vale uma nota. Ou a nota é a mesma, a nota é diferente, mas cada um tópico vale nota. Se não abordar, se não falar sobre um, ou se falar superficialmente, a sua nota vai ser prejudicada. Aí eu mostrei esse roteiro na primeira aula, mostrei este segundo roteiro aqui da censura na televisão. Mostrei também para vocês que uma forma de testar a coerência argumentativa, uma forma de testar a coerência argumentativa é pressupor a palavra porquê, não é isso? Porquê, aqui, e ler a tese, porque argumento 1, tese porque argumento 2, tese porque argumento 3, tese porque argumento 4. Quantos argumentos tiverem, para você testar a coerência argumentativa. Tem que formar a frase coesa e coerente. Se não formar uma frase coesa e coerente, aquelas frases que você criou como argumentos não irão sustentar a sua tese. Passei isso aí para vocês. Teve gente que me mandou e eu falei sobre isso. Gente, a importância de você conseguir destacar os elementos, né? O tema era censura na televisão, então no roteiro tem que aparecer censura na televisão. Por exemplo, aqui, ó, em cima, eu acho que eu fiz esse exercício, né? Arbitrariedade da censura. Arbitrariedade da censura, ó. Tem que aparecer as palavras censura e tem que aparecer a palavra o quê? Arbitrariedade. Lembram disso? Tem outra coisa também que eu falei para vocês. Precisa ter o quê? Verbo, tem que ter verbo, ó. Deve ter liberdade. Não é escondendo que preparamos o jovem para a vida, facilitam, tem que ter verbo. Então, todas as frases precisam ter verbo, porque se não tiver verbo, não são frases afirmativas. E eu tenho que ser capaz de ir lá nos argumentos encontrar aquilo que a banca pediu. Por exemplo, faixa de horário controle, está aqui, ó. Faixas de horário, taranã, controle. Se você não conseguir fazer isso daqui, não conseguir reproduzir o que está aqui, que a banca pediu, lá no seu roteiro, você ou vai fugir, vai escrever sobre algo que não era para escrever, ou vai fazer uma abordagem tangencial da coisa, tá? Então, façam isso daqui, testem o seu roteiro, só depois que o seu roteiro tiver ok, é que você vai partir para a elaboração da redação. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês justamente a elaboração da redação, a estruturação do texto, a estrutura do texto clássico. Daniel, como assim texto clássico? É o texto dissertativo que contém introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que aparece na introdução, o que aparece no desenvolvimento e o que aparece na conclusão. Para isso, eu vou trazer para vocês, nós temos aí na apostila, quem tiver com a apostila em mãos aí, pode acompanhar, se você quiser fazer as anotações na sua apostila também.
eu quero que você venha para a página 24. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Vamos vir para cá. Aqui. Então, olha só. Lá no dia da sua prova, você vai se deparar com uma folha semelhante a essa daqui, ó. É a folha dessa daqui. Então, você vai observar, por exemplo, que na sua folha, você vai ter... Não entendi. Por que não vai estrear agora? Aqui. Então, você vai ter as pautas das linhas, você tem um número máximo de linhas, geralmente é 30, e uma recomendação para você anotar. Nunca escreva o mínimo, tá? Daniel, posso escrever o mínimo? Você pode até escrever menos que o mínimo, só que não é uma recomendação. Procure escrever o máximo de linhas que você conseguir. Nosso objetivo é escrever as 30 linhas, tá bom? Nosso objetivo é escrever as 30 linhas. Daniel, não deu para escrever 30 linhas. Eu tenho um mínimo de linhas que eu combino com os meus alunos, que é de 28, tá? Então, entre 28 e 30 linhas, esse é o nosso objetivo. Então, você vai receber uma folha como essa, com 30 linhas, vai pegar o seu planejamento lá que você fez, né? Colocou a sua tese, colocou os argumentos. Teve gente que mandou, eu corrigi. Se tivesse errado, eu mandei devolver. Quem mandou certo, eu falei, já pode fazer a redação. Né? Teve gente que já fez a redação depois que consertou. O que eu quero trabalhar com vocês agora? A estrutura do texto clássico. A estrutura do texto clássico é uma recomendação de redação. Então, só lembrando que dentro do texto dissertativo clássico, nós temos alguns elementos. Quais são os elementos? Nós temos aquilo que nós chamamos de introdução. Vou colocar aqui, ó, introdução. Não reparem a letra, até porque eu estou escrevendo aqui numa mesa digitalizadora. Nós temos a segunda parte, que é chamada de desenvolvimento. Desenvolvimento. E nós temos a terceira parte, chamada de conclusão. Conclusão. Ok? Bom, recomendações. O que colocar na introdução? O que eu devo colocar no desenvolvimento? E o que eu devo colocar na conclusão? Ok? Gente, o que eu vou colocar aqui para vocês é de uma redação em que a banca não pede proposta de intervenção, tá? Por exemplo, o concurso que a gente vai ter aí agora, Secretaria de Educação, não pede proposta de intervenção. É diferente do concurso do BRB, vamos ter agora também. No concurso do BRB, pede proposta de intervenção. Então, o que muda? Muda que dentro da conclusão. Dentro da conclusão, a gente precisa trazer alguns elementos, porque a proposta de intervenção vem lá na conclusão. Aí a gente precisa trazer alguns elementos, como o que, quem e o como vai fazer para solucionar a problemática. Isso para a redação do BRB. Então, a gente tem que falar sobre concursos específicos. Tá? Concurso, por exemplo, igual da secretaria. Basta você fazer a conclusão do jeito que eu vou passar aqui para vocês. Como nós vimos na aula passada, olha lá, a banca, vou pegar aqui, a banca me dá o tema, e do tema eu transformo isso daqui em quê? Tese. Então, eu já tenho o meu roteiro. A banca me dá o aspecto 1, e o aspecto 1 eu já transformei em argumento 1, em uma forma de frase curta, afirmativa, que sustenta a tese.
eu tenho o argumento 2 e eu tenho o argumento 3. Todos esses três argumentos, cada um formado a partir de um dos aspectos que a banca me deu, e eu tenho a minha tese definida. Tudo bem? Tranquilos? Entenderam, né? Agora, o que, que acontece? Eu mostrei para vocês que o que vale nota é o desenvolvimento desses argumentos. Nota. Eu preciso da tese, porque se eu não escrever sobre a tese, que a tese veio lá do tema, eu corro o risco de fazer uma redação fugindo ao tema. E isso é um problema, isso é perigoso, porque fuga ao tema dá nota zero, tá? Então, lembrando, vamos supor, tá? Que cada um dos elementos valha 3 pontos, no máximo 3 pontos. Então, 3 pontos aqui, 3 pontos para A2 e 3 pontos para A3. Quem é bom em matemática sabe que 3 vezes 3 dá 9, e aí fala, Daniel, a prova não vale 10? Vale 10. O outro um ponto é dado por legibilidade, respeito às margens, paragrafação, tá? Se o seu texto está dividido em parágrafos, se não extrapola as margens, se o seu texto está limpo, organizado, você ganha isso daqui. Quase todo mundo que vai fazer uma prova de concurso ganha esse um ponto. Geralmente é em torno de 10 a 5% da nota total da redação. Mas a nota maior ou grossa é dividido entre A1, A2 e A3. Recomendação de redação para você, modelo clássico de redação. Como é que a gente começa a nossa redação? Eu já mostrei aqui para vocês, não fui eu quem criei esse modelo, eu trouxe vários exemplos na aula passada e eu mostrei. Uma recomendação para que você comece a sua redação é que você utilize a sua tese. Então, você vai começar a redação pela frase afirmativa que você criou a partir do tema. Tudo bem? Então, começa pela sua tese. Lá qual é a frase? Vamos pegar ali na nossa apostila, por exemplo, aqui, ó. No nosso exemplo não está aqui mais não, né? Já saiu. Lá na nossa apostila temos lá, homem e mulher, apesar das diferenças biológicas, devem ter oportunidades iguais na sociedade. Então, como é que eu começo a redação? Dessa forma. Homem e mulher, apesar das diferenças biológicas, devem ter oportunidades iguais na sociedade. Só que, gente, isso é só tese, vai dar mais ou menos umas 2 linhas aí na minha redação. E eu não ganho nota nenhuma pela tese. Só que eu quero ganhar nota na introdução. Às vezes o edital, ele pede, o edital da Secretaria de Educação, por exemplo, pediu para que o candidato escrevesse com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, tem introdução lá. E eu quero ganhar nota na introdução. Então, o que, que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, já tenho isso aqui pronto. Então, eu venho aqui e depois da tese, eu apresento A1, ok? Eu apresento A2 e eu apresento A3. Lembrando que não é copiar e colar. Não é para pegar as frases que eu criei aqui, Ctrl C e Ctrl V. Eu vou colocar as frases, só que eu preciso criar conexões entre elas. Eu preciso amarrá-las, fazer com que elas se transformem em um texto coeso e coerente. Não é assim, tese, ponto, argumento 1, ponto, argumento 2, ponto, argumento 3, ponto, não. Crie uma liga, consiga, né? Aí é uma habilidade textual. Tente conseguir amarrar essas ideias dentro do mesmo parágrafo, tá? Ligando todas elas, tanto a tese quanto os três. Aqui dentro do primeiro parágrafo, dentro da introdução, que é um parágrafo, tá? Vou colocar aqui, ó, um parágrafo, primeiro parágrafo, você consegue escrever esse primeiro parágrafo em torno de 2 ou 3 períodos, tá? Então, caberia uma média aí de 2 a 3 períodos. Deixa eu até colocar essa observação aqui, ó. A1, A2 e A3, você só vai mostrar, opa, não é para desenvolver, só é para mostrar. Apresentar, deixa eu colocar aqui, ó. Apresenta. Apresentar.
Você apresenta A1, A2 e A3. Mostra, tá? Não desenvolve. Por quê? O desenvolvimento será feito na parte do desenvolvimento mesmo. Então, eu já coloquei isso daqui na ordem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu argumento 1, e ele irá se transformar no meu segundo quê? Parágrafo. Então, eu vou pegar o A1 agora, e dentro desse A1, o que eu vou fazer? Eu vou formar um parágrafo inteiro. Eu vou agora fazer o quê com o A1? Desenvolver. Desenvolver. Então, eu desenvolvo o meu argumento 1. Tá? Eu pego aquele tópico. E, Daniel, eu posso começar com a frase que eu criei? Pode, você já criou uma frase coesa e coerente aqui, não foi? Aí você pode utilizar essa frase que você criou como tópico frasal. Uma das que a gente estava fazendo lá é: o mundo tem acompanhado o aumento de mulheres em papéis cada vez mais preponderantes. Eu acho que é isso no mercado de trabalho. Então, esta frase pode funcionar como tópico frasal. Eu coloco o tópico frasal, né? Coloco ali o tópico frasal, e agora basta eu desenvolver, né? Falar cada dia e tal, a questão da legislação. As mulheres têm ocupado papéis cada vez mais preponderantes. Aí eu trago exemplos, aí eu posso trazer uma citação, uma fonte, um dado, tá? Eu trago as ideias secundárias para sustentarem aquilo que eu coloquei lá no meu tópico frasal do parágrafo. Então, aqui é o momento de desenvolver. Vou para o próximo parágrafo. Qual é o próximo parágrafo? É o meu terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Eu venho e coloco A2. E agora eu vou fazer o quê? Desenvolver A2. Desenvolver A2. Pego o tópico frasal que eu coloquei lá na tese, copio, aí eu posso copiar, colar, ponto final, ou coloco uma conjunção, ou 2 pontos, e mando ver. Desenvolvo. Quarto parágrafo. Quarto parágrafo. É o momento de A3. O que eu vou fazer com A3? Eu vou desenvolver. Desenvolver. Copio a frase, colo, tópico frasal, ponto final, 2 pontos ou conjunção, e para frente. Trago exemplo, trago citações, trago fontes. Eu tenho aí algumas linhas para fazer isso daqui. Daniel, quantos parágrafos eu vou ter aqui? Então, eu já tenho o primeiro parágrafo, está aqui, esse primeiro parágrafo, deixa eu até colocar aqui, ó. Esse primeiro parágrafo aqui, que é a tese mais A1, A2 e A3, é chamado de parágrafo resumitivo. Resumitivo. É o parágrafo que vai resumir o seu texto. Aí eu venho para o desenvolvimento, que é onde eu trago os dados, desenvolvo a minha ideia. Recomendação e atenção aqui na parte do desenvolvimento. É interessante que você consiga conectar esses parágrafos uns com os outros. Porque o que eu tenho observado nas redações? As pessoas escrevem os parágrafos como se fossem textos distintos. Como cada um aborda um assunto diferente, não é isso que justifica a quebra de parágrafo? Eu vou falar sobre a mulher no papel de trabalho, é um parágrafo. Quando eu vou falar que as diferenças biológicas não fazem de homem e mulher pessoas diferentes, é outro parágrafo. Né? Eu estou falando sobre diferenças biológicas aqui eu estou falando sobre mulher no mercado de trabalho. Aí a pessoa faz uma redação sobre diferenças biológicas, faz outra redação sobre mulher no mercado de trabalho, coloca um em cima da outra e fala, pronto, aqui é um parágrafo, aqui é outro. E não é. O texto, ele precisa fluir. Né? Ele precisa ter lógica, eu preciso ter um encadeamento de ideias. Então, uma recomendação, você que vai fazer a sua redação, preocupe-se em conectar os parágrafos. Como que eu conecto os parágrafos? Já já eu vou mostrar para vocês. Já já eu mostro. Então, assim, existem mecanismos que eu coloco no começo, por exemplo, do terceiro parágrafo. Eu começo assim, outra
Outra comprovação, né, outra situação que corrobora com tarararará, é a presença da mulher no mercado de trabalho ocupando papéis cada vez mais preponderantes. Então, quando eu falo outra situação, eu já disse uma, então trago outra. Tá? Tente conectar os seus parágrafos. Essa é a observação para o desenvolvimento. E, finalmente, a gente chega aqui na fase, na parte da conclusão. Existem vários tipos de conclusão, gente, existem vários tipos. Se o seu concurso, sei lá, você vai fazer Enem, o que eu vou falar aqui para você não funciona. Se você vai fazer o concurso do BRB, se você vai fazer um concurso em que a banca, no edital, pediu uma coisa chamada proposta de intervenção, esse modelo de parágrafo não é o recomendável para você, ok? Mas como nós aqui estamos nos preparando para um concurso Secretaria de Educação, por exemplo, não pede proposta de intervenção. E eu quero ganhar nota também dentro da minha conclusão, do parágrafo de conclusão, aqui será o nosso 5º parágrafo. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 missões aqui na minha conclusão. Uma das missões vou colocar aqui, uma das missões é reafirmar a tese. Nossa, ficou horrível isso aqui. Reafirmar a tese. Reafirmar a tese. Não é para copiar e colar. Recomendo fazer uma paráfrase, tá? Vou colocar aqui, paráfrase. Paráfrase. O que é parafrasear? É dizer a mesma coisa com outras palavras. Essa é uma das missões que você tem. Segunda missão é citar, apresentar novamente A1, A2 e A3. Então, eu cito novamente A1, A2, A3. Daniel, por quê? Porque A1, A2 e A3 valem nota. Eu posso inverter essa ordem? Eu posso primeiro citar A1, A2 e A3 e depois reafirmar a tese? Posso, tá? Essa ordem aqui, ela pode ser invertida, não tem nenhum problema. Mas eu recomendo que vocês façam as duas coisas. Por quê? Quando eu falo de um texto argumentativo, por exemplo, a missão do texto argumentativo é convencer o leitor, né? O leitor que está lendo da tese que eu criei. E ao final é como se eu falasse assim, tá vendo, ô leitor? Tá vendo tudo isso que eu disse? Então, em razão de tudo isso que eu disse, a minha tese é verdadeira. E aí eu não ganho nota nenhuma se eu simplesmente reafirmar a tese. Como eu quero nota, como eu quero ganhar pontos aqui, o que eu faço então? Lá na conclusão, eu cito A1, A2 e A3 novamente, para que o examinador veja que aquilo que é digno de nota, né, aquilo que ele pediu para eu abordar, está aqui, vale nota. Eu tenho, tanto na introdução, tenho um parágrafo de desenvolvimento para cada um aqui no desenvolvimento, e depois eles aparecem novamente na terceira parte da minha redação, que é a chamada conclusão. Os elementos que a banca pediu, os elementos que valem nota, né? Nós estamos aqui brincando com um modelo de redação que vale 3, cada um dos aspectos vale 3. Eles aparecem tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. Perguntas, pessoas. Esse é o momento. Anotaram isso daqui? Ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta a fazer? As dúvidas são muitas, né, professor? E é só mesmo na prática que a gente vai conseguir desenvolver, né, as ideias, né, o conteúdo que é para poder ser explanado na redação, né? Então, a teoria, você entendeu? As estruturas. Uhum. Essa daqui é a sua missão. Olha que bacana. Ficou até bonitinho assim, né? Tira uma foto, dá um print e a partir de agora, isso daqui funciona como uma receita de redação para você. O objetivo agora é o quê? É tentar fazer isso. Daniel, não deu na primeira. Tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta. Uma hora vai sair. Agora tenta antes da prova. Sim.
Tenta antes da prova. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso daqui? Tá. Então, eu vou voltar aqui para a redação que nós estávamos, para ver se a gente consegue identificar esses elementos lá dentro da redação, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, esta redação que nós estamos vendo aqui foi de técnico administrativo da prova do MPU. Foi uma das redações que teve um grande índice de reprovação. Por quê? A banca fala assim, ó, a importância do planejamento. Ó, planejamento o quê? Pegar aqui. Estratégico. Entendi por que não está. Estratégico, tático e operacional. Se eu mudar as cores aqui, para ficar bem didático para vocês, para a gente ver isso daqui na prática, tá? Vou colocar aqui de azul, tático, e vamos pegar uma outra cor aqui, vou pegar o verde. O verde. E aí vai ser o operacional, ok? O operacional. Para o sucesso da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Então, ele pediu aborde a 1, a 2 e a 3. Não foi a forma tradicional de cobrar, e por isso muita gente reprovou, falou assim, a banca não pediu os 3 aspectos. Ela pediu sim. Alguém tem alguma dúvida aí? Olá. Alguém? Priscila? Pois não, boa noite. Pode falar. Professor Daniel, eu tenho escrevido algumas redações e, às vezes, ultrapassa as 30 linhas. Mesmo fazendo a estrutura, tentando contar, só que eu tenho uma dificuldadezinha em fazer esse esboço, sabe? E aí eu gostaria de saber se tem algum pronto em algum lugar que eu possa dar uma olhada para ver se eu consigo assimilar esse modelo. Algum o quê? Algum modelo de esboço. Eu já fui lá, eu já li lá, assim escrito, já li lá no material, né, como fazer e tudo. Só que eu não consigo pegar, sabe, a questão de como fazer esse planejamento. Que geralmente eu tenho essa dificuldade. Isso aqui? Fazer o planejamento do esboço. Então, isso aqui que você está falando? Essa parte? Isso, essa parte, isso. Eu tenho uma dificuldade. Então, aqui na apostila eu dou um passo a passo para você chegar. Isso aqui tudo, ó, é um passo a passo, por exemplo. Ok. Ó, seleção de argumentos, só que é saindo do zero, tá? Ó, como chegar. Claro que aqui é saindo do zero. A sua prova vai ficar muito mais fácil. A sua prova, ele vai trazer isso daqui de informação. A banca fala, aborde necessariamente isso daqui. E aí você vai pegar essas frases, essas daqui que são frases nominais, na aula passada eu falei sobre isso, depois você assista lá o vídeo, e vai transformar em quê? Isso daqui? Argumentos. Argumentos. Tá bom? E aí, a partir de então, vai virar isso daqui, você já tem o seu roteiro. Ah, Daniel, eu tô com dificuldade, eu vou partir direto para a redação. Sua redação não vai prestar. Entendeu? Entendi. Não vai. Então, não faça isso, não pule direto, estou com dificuldade aqui, eu vou direto para a redação. Pode até sair 30 linhas, mas não vai sair uma boa redação. Então, estou com dificuldade aqui, insista na sua dificuldade, tente resolver isso daqui, porque é isso que faz da sua redação ser uma boa redação, e não de um monte de palavras lá no texto, na folha em branco, tá bom? Ok, professor. Obrigada. Vamos lá. Vamos voltar. Então, assim, aqui não foi aquilo que a banca, aquilo que o candidato estava acostumado. O candidato não estava acostumado a essa cobrança, né? Estratégico, tático, operacional. Pediu os 3 aspectos. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha lá. A banca pediu, ó, a importância do planejamento, ó, estratégico. Vou colocar aqui, ó. A importância do planejamento estratégico, a importância do planejamento tático e a importância do planejamento operacional. Foi assim que a redação foi corrigida. E qual a nota que ela estava dando para cada um dos 3 itens? 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Está vendo aquele ponto lá? Um ponto que ela dá por legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, organização textual. Então, ela dá a nota a partir para esses 3 elementos.
o que eu preciso analisar aqui dentro do texto? Eu preciso tentar encontrar, reconhecer esses elementos aqui, ó, que nós acabamos de ver, essa receita dentro daquela redação. E aí, pessoal, uma coisa bem tranquila aqui para vocês, que são bons em matemática. Eu tenho quantos parágrafos aqui? Olha só. Eu tenho um parágrafo, primeiro parágrafo, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Se eu tenho 5 parágrafos em uma redação de 30 linhas, eu vou ter 6 linhas para cada parágrafo. E agora eu quero te convidar a analisar esta redação aqui junto comigo, encontrando os elementos que a gente acabou de ver ali. Ó. Então, eu quero olhar para isso daqui e ver isso. Ó, nós, examinadores, quem corrige redação, não vê isso daqui que vocês estão vendo. Ó, eu sei que vocês estão vendo isso aqui, ó, um monte de palavras. Cadê? As palavras sumiram agora. Lá para cima. Aqui, ó. O leigo, ele vê isso aqui, ó. O leigo, ele vê isso aqui, um monte de palavra. Quem corrige redação não vê um monte de palavra. Quem corrige redação vê esse mapa que eu acabei de mostrar para vocês. Vê isso daqui, ó. Quando a gente está corrigindo redação, a gente está vendo isso aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco. Ok? E aí eu quero chamar vocês, quero convidar vocês para tentar encontrar aqui dentro comigo aqueles elementos. E depois eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma reescritura, eu fiz uma paráfrase desse texto aqui, melhorando. Eu corrigi esse texto e criei um texto modelo com base nesse daqui, que, por acaso, tirou a banca, deu quanto para esse texto aqui, para essa redação? A banca deu 10 pontos. Valia 10 e a banca deu 10, tá bom? Então, funciona o modelo, quero que vocês venham comigo. Eu vou usar... Só recordar aqui. Então, é estratégico amarelo, tático azul e o operacional verde, tá? Deixa eu ver se tem um outro para eu marcar aqui a tese. Tá, vou colocar a tese de laranja. Não, vou colocar a tese de rosa. Então, a tese vai ser rosa. Ok? Vamos para a redação. Aqui. Ó. O planejamento de um grande evento como a Copa do Mundo de 2014, que se realizará no Brasil, deve ter como base os planejamentos realizados nas grandes organizações. Olha lá. Aqui, ok. Então, tá aqui, ó. O planejamento de um grande evento como a Copa do Mundo de 2014, que se realizará no Brasil. Diminuir isso aqui, está muito grande. Deve ter como base os planejamentos realizados nas grandes organizações. O que eu quero que você faça aí? Se você puder, você puxa uma setinha para cá e escreve o quê? Tese. Daniel, qual é a afirmação? Ela diz que esses planejamentos, olha só o verbo, ó, deve ter como base os planejamentos realizados nas grandes organizações. Tem que ter verbo. E aí, vamos voltar para cá. Primeiro é o estratégico. O estratégico é que cor? Amarelo, né? Olha só. O planejamento estratégico, que são os objetivos a médio prazo. Vamos para o próximo. Qual é a cor do próximo, gente? Azul. O planejamento tático, que são os objetivos a médio prazo. Próximo é o verde. E o operacional, que é o planejamento a curto prazo. Ou seja, quem é que nós temos aqui? Nós temos aqui A1, temos aqui A2 e temos aqui A3. Desenvolveu alguma coisa? Nada, só falou. O estratégico é isso, é longo, o tático é médio, o operacional é curto.
Quantas linhas foram gastas para redigir o primeiro parágrafo? 6 linhas. Primeiro parágrafo, parágrafo de introdução. O que eu devo fazer agora? Devo desenvolver a 1. Então, no próximo parágrafo, eu vou para o planejamento o quê? Estratégico. Olha lá como é que começa aqui o segundo parágrafo. Ó, o planejamento estratégico são as metas que se almejarão a longo espaço temporal, que deveriam ser definidas as cidades, realizar os jogos, taranã, 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 taranã. 6 linhas. Acabou o segundo parágrafo. O que eu devo fazer agora? Pegar o planejamento tático. Vamos lá, pegar o planejamento tático, que é o nosso azul. Como que começa o próximo parágrafo? Olha aqui, ó. O planejamento tático são as metas a médio, lapso temporal, taranã, taranã, taranã. Segue texto. Acabou. O que faz agora? Vem para o último, o planejamento operacional, é a própria ação das construções, taranã, taranã, taranã. Então, ó, desenvolvimento estratégico, tático, operacional. Tudo bem? Desenvolve, traz dados, informações. Você vai observar que cada parágrafo desse possui 6 linhas. E aqui, deixa eu pegar aquilo que eu falei para você, deixa eu pegar um laranja, vou pegar um laranja, que é a cor da comunicação, e olha só, no segundo parágrafo, fala assim, de todas as devidas necessárias, linha 11, ó, quando eu falo assim, com isso, é necessária a divisão, ó, é necessária a divisão em outros planejamentos para o alcance de sua missão. O que ela está fazendo aqui nesse finalzinho? Está amarrando este parágrafo essa divisão em outros. Quais outros? Não, calma. Eles vão aparecer aqui. A mesma coisa é feita aqui no terceiro parágrafo. Olha só. Melhores condições a serem ali. No entanto, não se pode esquecer, ó, não se pode esquecer de cumprir o que foi almejado no plano a longo prazo. Quem é o plano a longo prazo? O estratégico. Então, pegou esse parágrafo aqui e amarrou com o parágrafo anterior. Eu estou ligando os parágrafos. Aí começa aqui, ó. Com isso, esse isso é um elemento coesivo anafórico. Nós já estudamos isso. Isso retoma o que já foi dito. Planejamento, tal. Beleza? Bacana. Vamos para a conclusão. Olha a forma em que liga, né, esses parágrafos. Vamos para a conclusão. Vamos para a conclusão, olha lá. É notório que os planejamentos organizacionais de longo, médio e curto prazo não estão sendo respeitados nas entidades organizadoras, né? Pelas entidades organizadoras, os planos, né, das entidades organizadoras brasileiras. Aí vem, ó, com isso, ó, para o sucesso de uma Copa do Mundo, é primordial seguir as diretrizes das organizações públicas e privadas, comprovadas durante várias experiências. O que é isso? É a tese. Ó, o planejamento de um grande evento, como a Copa do Mundo 2030, que se realizar, deve ter como base os planejamentos realizados nas grandes organizações. Deve ter como base os planejamentos realizados nas grandes organizações. Olha aqui, ó. Para o sucesso da Copa do Mundo, é primordial seguir as diretrizes das organizações públicas e privadas comprovadas durante várias experiências. Percebe que é uma paráfrase? Né? É uma paráfrase ali do primeiro parágrafo. Perguntas, dúvidas? Nenhuma? Eu vou seguir. E aí aqui, pessoal, eu trago para vocês, e aí assim, antes da gente passar
A pergunta é, Daniel, mas isso daí funciona? Funciona, gente, está aqui, redação corrigida, nota 10, tem 6 linhas, 6 linhas, 6 linhas, texto clássico dissertativo. E aí, o que eu fiz aqui? Eu só peguei aquela redação e dei uma melhorada. Eu corrigi a redação. Então, olha só como é que ficou. O planejamento de um grande evento, como a Copa do Mundo de 2014, deve ter como base os planejamentos realizados pelas grandes organizações. Vamos lá, você que agora já tem essa visão de examinador. Até aqui, olha o ponto final. Até aqui é a nossa o quê? Tese. Vamos bagunçar um pouquinho. O planejamento estratégico, A1, que são os objetivos a longo prazo. A1 foi, vírgula. O planejamento tático, A2, que representa as metas a médio prazo, ou a conjunção. E o operacional, que é o operacional A3, que consiste nos planos de curto prazo. Aí eu venho aqui, ó, o planejamento estratégico, A1, que envolve o alto escalão organizacional, são as metas almejadas a longo espaço temporal. Olha a quantidade de períodos, ó. Momento em que seriam definidas todas as cidades que sediariam os jogos, tal, necessário. O planejamento tático, A2, é intermediário, é responsável pelas metas a médio prazo, em nível gerencial, por meio deles, tal. Por fim, é que eu estou dizendo de 3 modalidades de planejamento. Então, esse aqui é o último. O operacional, esse daqui quem é? A3. E aí, de novo, aqui embaixo, na conclusão, o que eu faço? É notório que os planejamentos organizacionais de longo, 1, médio, 2, curto prazo, não estão sendo respeitados pelas entidades brasileiras. Aí vem, caso o país queira se destacar nesse evento, será primordial seguir as diretrizes das organizações públicas e privadas de excelência. Isso daqui, ó, no finalzinho, é a nossa tese, reafirmação da nossa tese. Corrigido o texto, é o mesmo texto aqui, com essa mesma organização, com essa mesma estrutura que eu passo para vocês aqui, ó. Com essa mesma estrutura. Daniel, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso trabalhar em cima deste modelo. Trabalhar o roteiro, tentar fazer um planejamento bem feito, para depois eu trabalhar, tentar montar minha redação dentro desse modelo. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Perguntas? Cadê? O pessoal tá... Não, né? Tá ok, não tem perguntas aqui, não tem perguntas lá. Beleza, pessoal. Então, olha só. Nossa missão para agora, para a semana, atividade de cada um de vocês. Eu quero que você mande para o meu e-mail. Você vai escolher de novo. Daniel, eu posso escolher um outro tema, uma outra proposta? Pode, fique à vontade, desde que você mande no seu e-mail a proposta da redação, o roteiro elaborado e a redação dentro dessa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Então, tarefa de casa para todos vocês. Nós vamos começar a praticar agora dentro desse modelo. Se você quiser fazer sobre qualquer uma dessas propostas da apostila, fique à vontade. Pode escolher uma e fazer. Daniel, eu quero pegar outra proposta, eu quero testar outros temas, um tema que eu tenha mais facilidade para escrever. Afinal, eu estou começando a aprender agora. Tranquilo, isso é bom, bacana. Escolhe o tema. Pegue a proposta, que seja cair em concurso, no simulado que você fez, anexe ao e-mail. Então, mande a proposta, mande o roteiro, do jeito que está lá, com a tese e os argumentos, e depois mande a redação redigida à caneta dentro desse modelo que eu acabei de passar para vocês. Dúvidas? Os conectivos, os parágrafos são somente conjunções? Não, Johnny. Existem formas de você conectar, né? Ali, por exemplo, não eram conjunções, não. Né? Não eram conjunções, não. Ela fazia uma citação. Não se pode esquecer do que não só essa forma, existem outros. Ela está antecipando, é uma forma de antecipação. Quando ela fala assim, isso daqui, e não se pode esquecer do que foi definido no plano anterior. Tá? Então, é questão de treino. E a partir de agora, comece, você está lendo,
Eu estou lendo aqui a redação, sei lá, você vai pegar uma prova dessa, né? A gente está fazendo prova de concurso. Pega a prova dessa aqui. Estou lendo esse texto aqui, eu leio e vejo como é que ele liga. Tem um ponto final, começa depois do outro período, como é que ele está ligando esse período? Existe uma relação temática de causa-consequência? Tem conjunção? É explicação? Como que ele liga? Como é que ele faz para amarrar um parágrafo com o outro? Existem mecanismos para isso, a gente não vai falar sobre esses mecanismos aqui agora, mas recomendo que, ao ler o texto, comece a analisar o que o autor tem feito. Eu acho que eu posso fazer isso daqui também. Mas lembrando, a atividade de vocês, novamente, para que vocês não esqueçam. A proposta da redação, o planejamento, separado em uma folha, e a redação. E eu vou corrigir a redação de vocês com todos os critérios que a banca corrige e mais os meus critérios, porque eu quero que você faça uma redação dentro desse modelo. Se não tiver dentro desse modelo, eu vou fazer os apontamentos também. Está faltando, não está legal, isso daqui não está legal, está vindo com ideia secundária, está demorando demais para introduzir a redação. Tente praticar exatamente nesse modelo. E depois que você aprender, vai ser muito fácil fazer a redação do seu concurso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos aqui nessa aula no sábado. Vocês têm exatamente uma semana para mandar. Esta semana, tá? Então, esta não, né? A próxima semana, você tem essa semana seguinte para enviar a sua atividade. Tá? Se não enviar, eu não prometo para vocês que eu vou conseguir corrigir. Porque agora que está chegando na véspera da prova, todo mundo decide mandar um monte de redação. Então, uma semana é mais que suficiente para fazer essa atividade. Ok? Vou finalizar por aqui, vou ficar por aqui com vocês. Quem tiver alguma dúvida, manda lá para o meu WhatsApp, manda para o meu Instagram, que eu respondo a todos. Um grande abraço, muito obrigado pela paciência e pela companhia de vocês nessa aula. Bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Já acabou?